Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Globo levou a ministra Simone Tebet ao programa da Andréa Sadi e o que vimos foi um show de horrores. A ministra, que há 3 anos afirmou que Lula foi o grande orquestrador do até então maior escândalo da República, que foi o Petrolão, agora fez praticamente uma declaração ao vivo para o corrupto, além de afirmar que os bolsonaros enganaram o presidente Trump sobre a democracia brasileira. Ela também disse que a família Bolsonaro está sem forças para as próximas eleições e que qualquer um que se aproxime deles irá perder votos, além de tentar empurrar a culpa do tarifaço para o Moraes, eximindo Lula de críticas. Ministra, claro, o assunto é o tarifaço, a gente está aguardando para saber se de fato ele vai começar a valer no 1º de agosto. O governo Lula avalia anunciar um pacote de socorro a setores impactados pelas tarifas. Queria que a senhora falasse um pouco o que a senhora puder contar de detalhes do que o governo de fato está analisando. Pois é, nós estamos numa situação sem precedentes, é importante colocar, né? E o que dificulta muito para a própria diplomacia brasileira, que é considerada uma das melhores do mundo. Acho que alguns fatos precisam ser colocados como preliminares na mesa de forma muito objetiva, ainda que rápida, André, em relação a esse assunto. A meu ver, o governo Trump está sendo induzido a erro por mentiras da família Bolsonaro. Então, diante desse cenário, o Brasil tem ainda a dificuldade de conviver com um fator político e ideológico no meio de uma transação que envolve balança comercial. A primeira carta, e isso é conhecimento público, causou absoluta perplexidade no governo. O presidente Lula olhou para aquilo e falou: é fake news? Porque a diplomacia brasileira nunca tinha convivido com uma situação dessa em relação aos Estados Unidos. Depois veio uma certa indignação do governo. Mas como assim? O que está na carta não condiz com a realidade. O Brasil vive uma democracia, quem tentou o golpe foram eles. O Brasil tem a democracia forte onde as instituições funcionam, o poder judiciário é independente e o poder executivo não tem poder de decisão em cima de uma decisão judicial de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a partir daí, nós vamos tentar entender o que estava acontecendo com a investigação uma semana depois, na sessão 301, onde ali tinha tudo, menos discussão de comércio. Ali falava de uma possível pirataria na 25 de março, ali falava do PIX comprometendo cartões de créditos americanos, ali falava, para não dizer que não tinha nada, tinha etanol no processo. Fora isso, tinha tudo. Desmatamento ilegal no Brasil, de um país que acabou de sair, né, do Acordo de Paris. Então, diante de tudo isso, André, eu posso atestar para você e para quem está nos acompanhando, o governo do presidente Lula não saiu da mesa de negociação porque ele não conseguiu sequer sentar à mesa. Nós não temos com quem dialogar. Então, nós temos hoje, infelizmente, a constatação de que nós vamos ter que esperar 1º de agosto, com tudo pronto, obviamente. Então, todas as medidas estão na mesa do presidente, algumas delas vão ser levadas adiante, outras não, a depender do seguinte: 1º de agosto, primeira pergunta, vai haver prorrogação como teve com a China? Segundo, eles mesmos vão diminuir a alíquota tarifária de alguns produtos que eles não produzem lá e que impacta a inflação na mesa do americano médio? Então, entre outras coisas. Então, antes do dia 1º, a única coisa que temos que fazer, né, além da diplomacia, é nos prepararmos como estamos nos preparando para uma reação, não retaliação, é importante que se diga. É defender a soberania do Brasil e os interesses do povo brasileiro. Vou pegar justamente esse gancho aí desse estrago que a família Bolsonaro está fazendo. Aí eu vou perguntar mais a política do que a ministra. Até agora, o nosso campo político é mais pobre que terras raras, né? Não tem 7 campos, tem para mim 3. O campo do PT, tem o centro, que a senhora e o Alckmin deram a cara de frente ampla, né? O centro que na última eleição optaram pela democracia e não pelo golpismo, e ali uma pangeia de direita subordinada ao Bolsonaro, esses 3 campos. A minha pergunta, diante disso, dessa crise, a senhora antevê ali o surgimento de um outro bloco, por exemplo, a direita democrática separada da extrema-direita do Bolsonaro? Não, Otávio, eu não vejo. O que eu vejo é cada vez mais a extrema-direita se isolando,
a família Bolsonaro se isolando e aqueles que, de alguma forma, flertarem com ela, com a família, ou tentarem defender essa família, vão pagar um preço já nas próximas pesquisas de rejeição, porque está muito claro para a sociedade brasileira que a família não era a família brasileira, mas a família Bolsonaro, né? Então, dentro desse processo, eu vejo aqueles candidatos mais bolsonaristas cada vez mais se afastando de uma possibilidade de virem mais fortemente numa eleição majoritária. E vejo um fortalecimento do governo do presidente Lula, da figura do presidente Lula, diante desse posicionamento muito claro a favor da soberania nacional e dos interesses do Brasil. Houve um verdadeiro tiro no pé, como vocês comentaram, e eu acredito nisso. A questão é quem é da direita mais extremada que viria, ou de uma direita que vai ter coragem de se afastar da família Bolsonaro para ser colocado como candidato. Eu não vejo o campo democrático, o centro, e vou falar até por mim. Eu aprendi na minha vida, Otávio, a ter lado e a ter posturas muito firmes, e a ter senso de gratidão. Isso eu aprendi com meu pai, né? Eu não preciso negociar com o presidente Lula para dizer em que palanque eu vou estar, né? Eu sou ministra do governo do presidente Lula, fui a terceira colocada, tive quase 5 milhões de votos, ofereceram do lado de lá 2 ministérios, eu não aceitei, por 2 pessoas diferentes, porque eu tinha um propósito muito grande quando fui candidata, a defesa da democracia, de valores que para mim, de novo, eram inegociáveis. Hoje eu estou no ministério que não é qualquer ministério, né? O Ministério do Orçamento, ele me deu a chave do cofre na mão. Então, independentemente de onde iria ou vai o meu partido, eu não tenho condições de não estar em outro partido, em outro palanque, a não ser no palanque do presidente Lula. Isso eu deixo com muita tranquilidade, com muita transparência e falo em público, porque já disse isso, inclusive o presidente do meu partido. Não diria em público se não tivesse, obviamente, já avisado o presidente do meu partido nesse sentido. Mesmo se ela falou que o Trump é muito pragmático, mas no começo da carta dele, ele vincula qualquer negociação à família Bolsonaro. A senhora diz, ele foi induzido ao erro. E agora, para fazer esse recuo, até a família Bolsonaro está dizendo que é o presidente Lula quem tem que fazer esse gesto. A senhora acha que o presidente Lula deveria ligar para o Trump? Acho que são 2 coisas que você colocou, então, para encerrar, que eu acho importante. Porque eu brinquei e falei assim, uniu a fome com a vontade de comer, né? Uniu o fator econômico, em que os números não se apresentavam verdadeiros, e aí eles tiveram que mudar lá na investigação e colocar, como eu disse, de PIX a 25 de março e a programa anticorrupção e desmatamento ilegal, com a vontade de comer, que é um pouco da questão ideológica, né? Não há dúvida que o primeiro passo foi, aí não é uma democracia, é preciso anistia, é preciso intervenção. Acho que a questão é muito mais Alexandre de Moraes do que presidente Lula. Está muito claro isso, né? Eu acho sim, não há problema. O presidente Lula não tem problema de pegar o telefone e ligar. Mas não foi 1 ou 2 vezes que eu ouvi o presidente dizer isso. O problema é o seguinte, eu preciso minimamente de um ponto de partida. Eu preciso de um start para chegar e que essa reunião não fique, o telefonema, depois, não fique pior do que estava. Qual é o ponto de partida? O que efetivamente vem de lá para cá? O que efetivamente, de novo, o governo americano quer do Brasil, que o Brasil ainda não tenha se prontificado, o que o Brasil tem a oferecer e que ainda não foi negociado? Nessa ligação, o presidente não quer discutir, por exemplo, soberania, não quer discutir de forma alguma julgamentos de Bolsonaro. Ele quer ter claro que, se ligar para o presidente Trump, isso não estará na agenda da conversa. Eu não sei, Valdo, eu posso falar por ele, mas eu colocaria na mesa. Eu começaria dizendo, presidente Trump, o senhor foi induzido a erro, o Brasil é uma democracia, as instituições são fortes, a diplomacia Brasil e Estados Unidos vive 200 anos muito bem, o Brasil precisa dos Estados Unidos, como os Estados Unidos têm coisas que dependem do Brasil também, né? O poder judiciário é independente, eu não tenho, porque aqui não é uma ditadura, eu não tenho a capacidade nem o poder de interferir numa decisão judicial. Acho que a política é feita de embates. Então, dizem que a verdade, né, a verdade ela sobe de escada e é a mentira de elevador. Então, se também não houver da nossa parte um esclarecimento nessa pauta política, fica só a narrativa de um dos lados. Se fosse, eu entraria sim na questão política, ideológica, com muita tranquilidade, porque nós
nós não temos nada a esconder. Aliás, eu convidaria o presidente Trump para vir novamente ao Brasil, eu sei que ele já conhece o Brasil, para ver que aqui a imprensa é livre, que os poderes são independentes, né, que o Congresso Nacional hoje, inclusive, é muito mais fortalecido que o Executivo, né, e que a gente aqui vive com uma liberdade de expressão, as redes sociais aí podendo utilizar dentro de um regramento, obviamente, constitucional, o que quiserem, né, e que aqui houve tentativa de golpe mesmo e que os criminosos têm que estar e vão ser punidos e que têm que estar na cadeia. E se vocês ficaram espantados com essa falsidade da Simone, preparem-se para um verdadeiro ataque de pelanca do militante Marcelo Lins, que tentou vender a mentira de que Lula tem tentado negociar com Trump há meses e que o presidente americano nunca deu uma janela de oportunidade para isso acontecer. Ele ainda comparou a situação do Trump à do Bolsonaro e disse que é espantoso que o americano tenha sido eleito. Tem que ficar bem claro, com negociação, com telefonema ou não, com conversa ou não, é que a exigência primeira colocada pelos Estados Unidos por Donald Trump, por pressão, por articulação, por essa maquinação da família Bolsonaro, essa exigência não será atendida. Isso, em qualquer contato, isso deve estar absolutamente claro. O Brasil não vai se curvar a esse tipo de pressão, porque senão isso abre a porta para qualquer outro desmando mais à frente, para qualquer decisão da justiça ser desrespeitada, para qualquer processo judicial aceitar ingerência de uma potência externa, e isso simplesmente é inaceitável para um país que se quer digno dessa definição, de uma nação soberana, de uma nação onde há o primado da lei. É isso que tem que deixar claro. Agora, todo o restante, ou seja, contenciosos de setores, discussão sobre se o Brasil pode facilitar ou não o acesso dos Estados Unidos a tais ou tais produtos que eles têm interesse, aumentar as suas importações, dar um jeito nas suas exportações de aço, de suco de laranja, de café, tudo isso deve estar na mesa de negociações. O que não dá é para se criar uma narrativa e essa narrativa ficar hegemônica, dando conta de que a culpa é da vítima por não estar conseguindo negociar com o seu agressor. Nesse caso está bem claro, a vítima é o governo brasileiro. O presidente Lula, se for negociar, se for conversar, estará conversando, negociando com uma faca no pescoço ou com um revólver apontado para si, que, se disparado, significa milhares e milhares de empregos de brasileiros. É desse jeito que está se colocando essa negociação de forma absolutamente truculenta de Donald Trump. Dito isso, e que se faça justiça com os fatos também, desde lá atrás, desde abril, o governo brasileiro sempre deu sinalizações de disposição para negociar. O ministro vice-presidente Alckmin, lá atrás, quando falava-se numa tarifa de 10%, Alckmin já falava em negociações com o Lutnick e tudo mais, e já tinha se mobilizado para isso. Desde então, não foram suspensas essas tentativas de contato. E a bem da verdade, e dos fatos também, diga-se, nunca houve, desde então, nenhuma sinalização por parte do governo de Donald Trump de disposição para negociar com o Brasil. Muito antes, pelo contrário. Quando o Brasil acabou chegando à manchete, foi naquela carta em que, na primeira frase, já deixava claro ali Trump qual era o seu objetivo. Conseguiu uma mudança no processo daquele que ele vê como um aliado, daquele que para alguns ele vê como um espelho da sua personalidade, daquele que, como ele, Donald Trump, rejeitou o resultado de uma eleição e tentou tramar e tramou e organizou uma tentativa de golpe, coisa que o Trump fez nos Estados Unidos, acabou sendo absolvido e absolvido pelo voto, sendo reconduzido à Casa Branca, mesmo tendo atentado contra a democracia dos Estados Unidos, o que permanece sendo algo realmente impressionante. Para desmentir as bobagens do Marcelo Lins, eu trouxe esta coletânea de todas as vezes em que o descondenado atacou Trump gratuitamente. Percebam que em nenhum momento ele tentou uma aproximação, agindo sempre com piadinhas e discurso populista barato. Agora reclama dizendo que não é prestigiado. Na sequência deixa um vídeo da Carla Zambelli, que foi presa hoje na Itália, tranquilizando seus eleitores. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil. Eu não quero ser um Trump. Eu não quero ser um Milley, eu não quero fazer bravata, porque eu vou fazer isso, eu vou não sei o que, não vou. Eu estou tranquilo. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia.
Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Eu estou vendo o comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não vai dar certo. E, de repente, o mundo tem um cavalo de pau, em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Sabe, a nós, brasileiros, não agrada essa disputa estabelecida pelo presidente Trump. Eu acho que ela não é nem conveniente para os Estados Unidos, não é conveniente para a China, não é conveniente para nenhum país do mundo. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza, e vamos recuperar Gaza, e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? O que aconteceu em Gaza foi um genocídio, e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar de Gaza. Um mundo em que você tem presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de Estado. Nós, pela primeira vez, fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, o que segura esse país até hoje contra qualquer crise, mesmo o presidente Trump falando o que ele quer falar, o Brasil está seguro porque nós temos um colchão de 350 bilhões de dólares que dá ao Brasil e ao Fernando Haddad uma certa tranquilidade. Mas eu acho que a diplomacia, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca. Eu sinceramente, acho que há uma parcela da sociedade que vive do desrespeito aos outros. E não é possível a gente falar em democracia se não há respeito ao outro ser humano. Eu vou me apresentar às autoridades italianas. E estou muito segura de fazê-lo, porque aqui nós temos ainda justiça e democracia. Não temos um ditador no poder. Não temos a autoridade ditatorial de Alexandre de Moraes e de seus comparsas do Suprema Corte. Estou tranquila, calma, tranquila, coração sereno, de que aqui buscarei justiça para o meu caso. Quando eu disse que era intocável, é porque eu sei que só Deus pode me tocar. Eu não vou voltar para o Brasil para cumprir pena no Brasil. Se eu tiver que cumprir qualquer pena, vai ser aqui na Itália, que é um país justo ainda e democrático. Mas eu estou segura que, analisando todos os processos, de cabo a rabo eles vão perceber que eu sou inocente, porque eu não ordenei a invasão ao CNJ. Eles tomaram a palavra de um mentiroso que mudou 5 vezes o depoimento dele. 6 depoimentos, cada um dizendo uma coisa diferente sobre mim. E a palavra dele valeu mais que a minha para me condenar. O que é isso senão uma perseguição política? E eu vou continuar lutando, aqui da Itália, para que depois eu possa voltar para o nosso país. Eu sei que Deus está olhando pelo Brasil. Eu sei que nós podemos contar com Ele. E é por isso que, com a alma limpa, o coração tranquilo, eu vou me apresentar às autoridades, porque eu não estou aqui fugindo, eu estou aqui resistindo e vou continuar resistindo. Por vocês, pelos meus amigos e pela minha família, principalmente. Pela nossa pátria, pelo nosso país. Contem comigo, hoje e sempre. E podem ter certeza que todas as adversidades só fizeram de mim uma mulher mais forte, mais resistente e com muito mais fé. Eu confio que tudo isso vai passar. A noite, às vezes, fica mais escura antes do amanhecer, mas quando amanhece e vai amanhecer, Deus é quem vai estar cuidando de nós e da nossa pátria. Não desista, resista. Um grande abraço a todos. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança.
Eu queria deixar claro que a culpa desse tarifaço e de tudo o que vai cair sobre nós não é do Eduardo Bolsonaro, como os militantes pagos com dinheiro público tentam empurrar todos os dias. Essa culpa é dividida entre o Lula, que ataca o Trump desde as eleições americanas, quando chegou a dizer que Trump seria o regime do bigodinho, que não posso nem dizer o nome com outra cara. E não poderíamos deixar de falar do Moraes e dos outros ministros do Supremo, que perseguem Bolsonaro e vários políticos da direita, além de pessoas comuns que se destacam nas redes sociais. O Brasil de hoje está bem longe de ser uma democracia plena, como afirmou falsamente a Simone. Concordam com a ministra de que Bolsonaro e a direita perderam força ou acham que eles terão uma grande surpresa nas urnas no ano que vem? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.